Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando por meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. O Espírito do Senhor está sobre mim. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos, recuperação da vista, para libertar os oprimidos, para proclamar um ano da graça do Senhor. O Espírito Santo é luz, é força. Nós temos aquela passagem de Romanos. O Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza. Agora, a vinda do Espírito Santo no Rio Jordão foi muito, muito importante.
Jesus foi batizado no Espírito Santo, no Rio Jordão. Quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus foi. Estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E veio do céu uma voz: Tu és o meu filho bem amado, em ti ponho a minha afeição. E com a descida do Espírito Santo começou a vida pública de Jesus. Ele parou de ser carpinteiro e começou a pregar a palavra de Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, ungiu-me, me inspirou, enviou-me para pregar a boa notícia, pregar o reino de Deus, para curar, para libertar, para proclamar um tempo de graça e de bênção de Deus. A mesma coisa acontece conosco. O Espírito Santo vem sobre nós e nos dá um zelo pela evangelização. Acontece com Pentecostes da vida de cada um de nós. E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inefáveis. E Deus Pai sabe o que nós estamos pedindo quando rezamos com sons de louvor, com o dom de línguas. É um dom para cada um de nós. Podemos lembrar o que Jesus falou para a samaritana: se conhecesse o dom de Deus, e quem é que diz, dá-me de beber? Certamente você também pediria a mesma graça, a mesma unção, inspiração. E você que não tem vida pública pode começar a sua vida pública, seu ministério. Aconteceu no cenáculo. Estavam todos no mesmo lugar, com medo, escondidos, trancados, e o Espírito Santo veio como um ruído do céu, soprou, encheu toda a casa, e todos ficaram totalmente cheios do Espírito Santo, e começou a igreja, a vida pública daqueles apóstolos que estavam com tanto medo de serem crucificados, e a vida mudou, e mudou radicalmente. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Ele é a unção, a inspiração. E Ele é santo. E o Espírito Santo desce sobre a pessoa e santifica a pessoa. O Espírito Santo desceu sobre Maria, na Anunciação. O anjo disse: o Espírito Santo descerá sobre ti. A força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o santo ente que nascer de ti já será chamado Filho de Deus. Força do alto, força espiritual vem do Pentecostes. São Paulo falou que não foi com sabedoria humana, não foi com inteligência humana que ele pregava. Também a minha palavra não tinha, e a minha pregação não tinha nada de discursos persuasivos da sabedoria humana, mas era uma demonstração do poder do Espírito Santo. São Paulo poderia dizer, Maria poderia dizer: o Espírito do Senhor está sobre nós e nos ungiu para evangelizar. A minha pregação era uma demonstração do poder do Divino Espírito Santo, para que a vossa fé não se baseasse, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus. É o poder de Deus que estava na pregação de São Paulo. E não era uma coisa de sabedoria humana, não.
Foi o divino Espírito Santo. Jesus voltou para a sua cidade, onde se tinha criado, onde era o filho de José e Maria, e ele era carpinteiro. Era um leigo. Mas ele foi lá, e deram para ele o livro, e ele leu o livro. A passagem que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele fez aquela leitura com tanta inspiração, ele começou a falar. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Ficaram admirados, mas esse não é o carpinteiro, filho de José, carpinteiro? O que aconteceu com ele? Ué, ele foi para o Rio Jordão, o Espírito Santo desceu sobre ele, ele foi para o deserto para escutar Deus. Deus o orientou durante 40 dias lá no deserto. Foi para Cafarnaum, fez milagres, foi para a cidade de Nazaré, e todos ficavam admirados. E ele disse: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Porque eles ficam pensando, é o carpinteiro, aquele que fazia as mesas e cadeiras, as janelas e arados. Ele não é padre, não é sacerdote. O que ele está fazendo? Brigando para nós e tentando, querer que a nossa mudança. E depois Jesus disse: olha, o profeta Elias não foi aceito na sua pátria. Naamã teve que ir para o outro, porque o profeta não era aceito. Quando ouviram essas palavras, todas as sinagogas ficaram furiosos. Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade, levaram até o alto monte, sobre o qual a cidade está construída, com a intenção de jogá-lo para fora da montanha. Mas Jesus é o Senhor. E ele, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Grande lição para nós. Você sabia que esse livro foi o Espírito Santo que falou para os escritores o que deveriam escrever? Então podemos dizer que o Espírito do Senhor estava sobre os autores da Bíblia. O Espírito Santo move cada um de nós para orar. Sim, o Espírito Santo move cada um de nós para orar. E na oração, o próprio Espírito Santo pode agir sobre nós. Jesus prometeu para nós o Espírito Santo. Ele diz: não vai embora de Jerusalém até que você recebe a força do Divino Espírito Santo. E aconteceu por causa da nossa querida mãe Maria, a intercessão de Nossa Senhora. O Espírito Santo é consolador, santificador, ele nos inspira, nos anima, nos transforma e nos dá uma vida nova. Peça a graça da força, da plenitude, da unção do Espírito Santo.